Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, meus queridos, queridíssimos ouvintes. Hoje vocês estão me vendo sozinha aqui. Não se angustiem. A Cíntia está bem, mas ela está de novo afônica. Está com um problema aí de afonia. Então, eu vou tocar o programa aqui, junto com vocês e junto com ela também, à distância, né? E hoje eu trouxe um tema aqui para Baruch FM, para o Conversar é Preciso. Eu vou fazer também a parte que a Cíntia faz também, que é dar todas as mídias e todos os contatos para vocês entrarem em contato aqui comigo hoje, não é? Para perguntas, questionamentos, sugestões, elogios e críticas construtivas. Então, nós temos aqui o Zap, deixa eu pegar aqui o Zap, que é o prefixo 11 99145 5258. 99145 5258. Temos também o YouTube da Sucedere, a Câmara de Mediação, Arbitragem e Práticas Colaborativas, que dá total apoio a esse programa, ao Conversar é Preciso. O YouTube, vocês podem nos ver lá, Sucedere Mediação. E tem o Instagram, que é a Sucedere, @sucederemediacão, né? Depois o site da Sucedere, finalmente, que é sucederemediacão.com.br. Vocês têm todos aqui as mídias e todos os contatos possíveis conosco, sempre fora e dentro do programa. Ainda tem o Face, pessoal, que é o @mediacão, arbitragem e práticas colaborativas, ok? Depois eu repito nos intervalos aí mais essas formas de nós nos vermos, conversarmos. Então vamos lá. Hoje eu trouxe um tema aqui e que eu julguei muito pertinente, porque nós vamos falar, dentro desse Outubro Rosa, nós vamos falar da mediação na área da saúde, né? A mediação na área da saúde é uma mediação extremamente complexa e exige mediadores especializados nessa área. Porque essa área tem toda uma terminologia, tem todo um ambiente que ele é multifacetário. Isso é até intuitivo. Nós conseguimos intuir isso, conseguimos perceber isso intuitivamente. Vamos, por exemplo, imaginar um hospital. Vamos imaginar a Beneficência Portuguesa, que sempre me impressiona demais. Todos são gigantescos, mas a Beneficência Portuguesa é um negócio, é uma cidade, todos eles. Mas como ela é um hospital muito antigo e moderno, né? É antigo e moderno, enorme. Você precisa de um mapa, aliás, em todos, precisa de um mapa para entrar lá dentro, para conseguir circular dentro do hospital. Vamos fazer um exercício só. Imaginem assim, um hospital. Por exemplo, a Beneficência Portuguesa. Imaginem assim, você tem lá um corpo médico que circula lá todos os dias. Você tem todos os funcionários, você tem fornecedores, você tem os pacientes, né? Você tem os laboratórios, tem laboratório lá dentro, tem os laboratórios que prestam serviços para eles, você tem a parte dos exames de laboratório que são colhidos, né, as coisas que são colhidas lá, sangue, urina, enfim. E você tem também os exames de imagem,
né? Tem o setor oncológico, pediátrico, de ginecologia, enfim, ortopedia. É um mundo, é um mundo. Então, isso, o que acontece? Esse mundo, por exemplo, de um hospital, né, que envolve todas essas pessoas e várias empresas, o próprio hospital é uma empresa, né? A saúde é um grande negócio no mundo inteiro, e aqui não é diferente. No mundo inteiro, a saúde é um negócio. Agora, ela tem que ser tratada com muito cuidado, porque é um tema, por essa complexidade, por demais suscetível a conflitos. Por demais suscetível a conflitos entre pacientes e médicos, pacientes e hospital, hospital e médicos, hospital e fornecedores, e aí por diante. E aí por diante. Então, o que acontece? Toda essa complexidade também demonstra uma fragilidade, uma suscetibilidade, né? Todo o ambiente que é multifacetário, o que acontece? Os conflitos são de um impacto muito grande. Os conflitos são de um impacto muito grande e muito difíceis, na maioria das vezes. Porque envolve o quê, pessoal? Envolve a vida das pessoas, envolve o bem, eu diria, mais precioso, porque sem ele não somos ninguém. A saúde física e mental das pessoas. Então, toda essa mediação, ela tem que ser feita de uma forma muito especial. E, às vezes, e não raro, o que é mais comum, é você ter multipartes, né? Várias partes para serem ouvidas, para serem respeitadas, para serem orientadas a respeito de mais diversos tipos de conflitos que podem aparecer nesse ambiente da saúde. Agora, os principais atores, os que mais acontecem nessa multifaceriedade, nessa complexidade, são os principais atores, né, dessa área da saúde: o paciente, a família, né, paciente e família, o estabelecimento, que é ou uma clínica, ou um laboratório, ou um hospital, os médicos, prestadores de serviços, porque nos laboratórios também, é claro, são todos médicos que fazem os laudos e analisam os exames que foram feitos, né? Então, essas pessoas, esses atores, eles sentarão à mesa de negociação. Imagine isso, você vai para o judiciário, né? Com toda essa sensibilidade, essas questões muito intrincadas que levam a pessoa, às vezes, a perder a vida ou a perder a saúde, né? São questões que o mediador ou o judiciário tem que ter o quê? Essa sensibilidade, um olhar especial em relação a isso, como são as questões na mediação familiar, por exemplo, né? O olhar para isso é um olhar que ele foge, são questões que o direito tem que amparar, mas foge só a questão ali do direito, né? Do direito, foge aquela questão fria da lei. Você tem que olhar um outro aspecto, que é um aspecto absolutamente subjetivo, que existe em todas as questões que são levadas ao judiciário, diga-se de passagem. Mas tem que ser olhada aquela parte psíquica da coisa, né?
o psicojurídico, que esse termo foi criado pela brilhante mestre, excelente doutrinadora, a professora, a doutora Verônica César Ferreira. Ela tem essa obra, toda essa teoria e a prática também voltada para a visão psicojurídica do direito e da mediação também. Nós temos que sempre olhar esses aspectos, né? E é através disso, sentados os autores, né? Os atores à mesa de negociação, o que vai ter que ser analisado? Tudo convergem para 3 coisas: o aspecto afetivo, o técnico, e adivinha qual que é o terceiro? Afetivo, técnico e financeiro. Essas 3 questões estão postas na mesa. As 3 têm que ser olhadas e têm que ser contempladas, tem que olhar para isso. Então, também, dentro do hospital, no hospital ou de toda essa rede de saúde, vamos incluir também a saúde pública, né, pessoal? Nós estamos pensando assim, na beneficência portuguesa, mas vamos pensar nos atendimentos dos hospitais do SUS, que atendem o SUS, né? Que é outra realidade. Mas em todos esses nós temos esses atores aqui que nós comentamos. Acabei de dar um tapa no microfone. Ele já é vermelho e ficou aqui todo... Mas é assim, nós temos uma rede, a gente tem que levar em consideração uma rede de stakeholders, que a gente diz. Além de tudo isso que nós falamos, esses stakeholders, o que são? São aquelas pessoas que vão influenciar nas decisões, são os que intervêm em todo esse processo, seja numa mediação, numa prática colaborativa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esses interventores, essas pessoas que vão estar presentes ali, física ou como se fosse um espírito rondando tudo aquilo. A corporação, né, os hospitais, que são corporativos, que são corporações, que são empresas, e todas as outras pessoas envolvidas em cada tipo de conflito que aparecem nesse mundo da mediação da saúde, dos conflitos da saúde. Muito bem. Então, como é que nós vamos encarar, vamos dizer assim, como é que nós vamos estruturar isso? Isso nós já conversamos, eu disse no princípio que o mediador aqui, ele tem que ser uma pessoa mediadora, o mediador tem que ser uma pessoa, um profissional preparado, especializado para essa área da saúde. Por quê? Porque é uma área muito específica, só por esse breve apanhado que eu fiz para vocês. Como, vamos comparar, por exemplo, a semana passada, falávamos da mediação escolar. A mediação escolar também, ela é muito peculiar, né, pessoal? É uma mediação que ela é específica ali, né? São professores, são alunos, são funcionários, são pais também, é um mundo à parte, né? A escola é um mundo à parte. Desde lá do prézinho, dos 4 anos, até a faculdade. É muito peculiar o ambiente, todo tipo de conflito que acontece ali. São conflitos, como no hospital, como na área da saúde, interdisciplinares, né, também, além de ser multifacetários, por isso eles são multidisciplinares. Você vai ter que ter ali profissionais especializados e voltados para as questões que vão, com certeza, surgir em cada tipo de negociação, para cada tipo de conflito. Então, nós temos essas interligações, é até difícil de explicar e colocar. Todas essas interligações, elas
podem ser formais ou informais, mas elas vão gerar, o que eu quero dizer, com essas interligações, esse número de pessoas, seja ou jurídicas, físicas ou jurídicas, envolvidas nesses tipos de conflito. Elas podem ser envolvidas ou estar envolvidas no conflito de uma forma formal, com um contrato, a partir de um contrato, enfim, formalizado de alguma forma, de uma contratação, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o fornecedor, não é? Ou informalmente. Agora, não é porque está informal ou que não tenha um registro de um contrato, ou até mesmo um registro numa carteira de trabalho, que não possa ser amparado pelo direito e pela mediação, por consequência, não é? Não é por isso que não vai ser amparado. Então, nós vamos ter vamos lá, eu vou agora nesses próximos, no 15 minutos, então eu tenho que falar novamente todas as chamadas e as mídias disponíveis para vocês falarem conosco aqui. Eu já estou vendo que tem uma aqui e que eu vou depois responder. Então, nós temos o Face da Sucedere, que é o @mediacão, arbitragem e práticas colaborativas. O site da Sucedere, sucederemediação.com.br. Mediacão, tá, pessoal? Considerem que é cão, né? Instagram, @sucederemediacão. E deixa eu ver, o YouTube, Sucedere Mediação. O WhatsApp, 11 99145 5258. 11 99145 5258. Então, vamos lá. Prosseguindo, essa mediação na área da saúde, ela é uma realidade no mundo inteiro, pessoal. Na Europa e nos Estados Unidos é muito usado, né? Usado a miúde. Os problemas são enormes, imensos nessa área, problemas relacionados também com o tal dos convênios de saúde, as empresas, né, de saúde privada, os planos de saúde, problemas de toda a ordem com pacientes, né, de todas as áreas médicas, imaginem tantas, a cirurgia plástica que me ocorre aqui de imediato, ortopedia, a parte cardiológica, enfim, de cirurgias que não foram bem sucedidas, de pacientes que se julgaram prejudicados, ou o relacionamento com um fornecedor, ou a questão do paciente com o médico especificamente. Enfim, esses conflitos, eles são, a miúde, amplamente amparados, né? Se busca a resolução através da mediação privada, principalmente através da mediação privada. E se recomenda, por serem conflitos puramente interpessoais, né? Interpessoais, se recomenda muito a mediação, porque não raro as relações, né, pessoais aí, elas têm que ser mantidas, há interesses em jogo, né? Há interesses em jogo. Então, o que se busca aqui agora no Brasil, que está chegando agora, o que se busca, na verdade, é isso, é você buscar o consenso, o diálogo sempre, em qualquer área, né? Nós já estamos aqui muito sabidos nisso, sabemos que o mote qual é? Qual é o olhar que a gente tem que ter, mesmo como uma sociedade brasileira, né, aqui no Brasil, tão beligerante, uma sociedade tão violenta, né, pessoal? Nós estamos aqui com uma violência em todos os sentidos. Mesmo nisso, e principalmente por isso, nós temos que buscar o quê? O consenso, o diálogo. Conversar realmente é preciso. Nós precisamos sempre buscar conversar,
Por quê? Não se perde nada com isso, só se ganha. E nessa área da família, não é diferente. Na família, não. Da saúde, não é diferente. É uma área que tem muita carência disso, que é muito necessário que a mediação esteja presente. E isso a gente repete, fala, porque o Brasil ainda tem uma resistência muito grande em se buscar essa pacificação. Primeiro no interior, né? E depois para fora. Então, se você se convence que realmente você tem que dialogar, tem que conversar com seu filho, tem que conversar com o professor do seu filho, com o médico do seu filho, tem que dialogar com qualquer tipo de controvérsia, às vezes não é nem um conflito, né, pessoal? Mas uma controvérsia que aconteça na área da saúde, isso aqui, no Brasil, está ainda no começo, mas são medidas que se impõem. E dentro dos próprios hospitais, o que está acontecendo? Como nas outras empresas, eles estão treinando e tem os mediadores ali dentro também. Esses grandes hospitais, eles têm esse procedimento agora. Né? Por quê? Porque vamos conversar ali dentro, não? Vamos conversar, não é, pessoal? Vamos conversar ali dentro, tentar resolver os seus próprios conflitos. A resolução verdadeira do conflito, né? Que é uma questão que o Poder Judiciário agora parece que se convenceu que é por aí, que ele tem responsabilidade em relação a isso. Não é tirar da frente um conflito, prejudicando um, acertando com o outro, prejudicando os dois, porque, na verdade, se está no judiciário, as partes não vão escolher, não é, o caminho e como que eles vão resolver aquilo. Mas na mediação, através do diálogo, o que vai se buscar? Vai se buscar que as partes é que vão construir a solução daquilo. Vocês podem ter certeza que quando temos um problema, um conflito, a solução passa por nós mesmos. Não é pelo juiz. Isso daí vocês podem esquecer. Não é por um terceiro, nem pelo mediador. O mediador, com as técnicas, com a capacitação que ele tem, ele vai o quê? Auxiliar as partes, né, a partir dessas técnicas, dessas ferramentas de que ele dispõe para o diálogo, para a comunicação. Então, nessa área eu estou reforçando, porque nessa área de saúde, isso é muito importante e chega a ser mesmo crucial, eu diria, que se faça, que se tente a mediação, o diálogo, porque a mediação ela é muito própria para conseguirmos perceber o que as pessoas realmente, e as pessoas também se soltam para isso numa sessão de mediação, o que as pessoas realmente estão querendo lá no fundo. Quais são aqueles sentimentos, né? O que ela está pensando, o que ela quer realmente. Então, a mediação ela é muito boa para isso. Ela é um método muito especial para isso. E especial também para chegarmos nos verdadeiros interesses das pessoas. E isso aqui, na área da saúde, eu repito, é muito importante. Quais são os interesses da pessoa? O que ela quer verdadeiramente? Qual que é o objetivo dela? Então, isso também é muito importante. Aqui, eu fiz aqui um apanhado, porque é muito extensa toda essa parte da mediação na saúde, né? Então, como eu dizia, o mediador, não querendo ser repetitiva, mas o mediador, ele tem que ter aqui, a mediadora, ele tem que ter familiaridade, né? Com os termos, com a vida dos profissionais da saúde, com a vida das instituições e das empresas que lidam com isso. Não dá para ser um generalista. Ele tem que ter esse preparo específico, como na escola também, para esse tipo de mediação. Agora, nós conversamos muito
bastante aqui, e não tem jeito de fugir disso, o porquê que a mediação, além de todos esses aspectos que eu trouxe para vocês, que são aspectos, assim, vamos dizer, práticos e imediatos, por que utilizar a mediação, né, na área de saúde? Mas eles são até meio que subjetivos, vamos dizer assim. Mas nós temos aquela proposta da mediação, e aqui eu reforço, a mediação privada é muito importante, porque no judiciário, todo esse foco de sensibilidade, de olhar para as partes de uma maneira diferente do que o Poder Judiciário pode olhar para as partes, assim, elas vão resolver esse problema. E o mediador vai operar as ferramentas adequadas para isso. Agora, nós já conversamos muito sobre isso, e é muito bom falar quais são as outras vantagens dessa mediação, da mediação privada, aplicada também à parte da saúde. Primeiro, pessoal, o custo, né? O custo é muito baixo. É muito, 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 muito mais barato você fazer uma mediação do que ajuizar uma ação. Isso não tem nem dúvida. Isso nós já falamos para vocês. O custo é muito baixo. E também o tempo, vocês sabem que é dinheiro. Também é dinheiro, tempo e é vida também, né? É a vida da gente, a vida é muito curta, então não dá para ficar 10 anos brigando no judiciário, e nem 5, né? E nem 5, sem saber o resultado que vai haver disso, que vai sair disso, né? De uma ação que você ajuizou. Mas então, o tempo é muito mais curto. Nós já falamos várias vezes, e é uma verdade, que dependendo do nível do conflito, se ele foi imediatamente, quando começou, já acudido, já entregue para um mediador, uma mediadora, uma câmara de mediação, vai ser muito mais curto o tempo. Mas assim, tem coisas que se resolvem em uma semana, ou às vezes em uma ou duas sessões, e no máximo, você vai aí 2 meses, 3 meses, com calma, para que as pessoas pensem no que estão fazendo, para que as pessoas meditem, para que as pessoas saiam da sessão de mediação, de cada uma delas, modificado, refletindo sobre tudo, vamos dizer, tudo que aconteceu, como que ela está olhando, como que ela está olhando a outra parte, ou as outras partes envolvidas, cada uma das partes que estão sentadas à mesa de negociação, como que elas estão se olhando, né? Tem também a questão do sigilo, né? É absolutamente confidencial, sigiloso, né? Sigilosa a mediação, é um princípio da mediação, né? Ético da mediação. Tudo que é dito ali é sigiloso, é confidencial, não sai dali. Então, são vamos dizer, esses princípios e essas qualidades do procedimento da mediação que levam ao sucesso da mediação privada, à busca da mediação privada, como uma medida inteligente. E tem a questão também da economia como um todo, né? Nós tivemos aqui um programa que falamos praticamente só disso. A mediação, ela contribui para a economia no sentido macro, eu estou dizendo, né? Como ciência econômica, como economia do país, como economia, ela contribui para que não se gaste tanto tempo e dinheiro em ações judiciais, que podem ser evitadas, né? Então, tudo isso leva a um último item,
eu diria, não exaurindo, né? Não exaurindo, que tem várias outras vantagens, mas há um último item, que é como você economiza dinheiro e economiza tempo. Você vai lidar com as questões emocionais de uma outra forma, né? Com mais serenidade. Não que não vá haver uma discussão positiva. Os conflitos, nós já falamos aqui, os conflitos não precisam ser necessariamente negativos. E se o forem, eles podem ser modificados. O mote da mediação, do diálogo, da conversa, do consenso, é o quê? A transformação. E a transformação das pessoas, evidentemente. A transformação de um conflito em uma outra coisa, uma coisa positiva. A resolução daquela controvérsia, daquele conflito. Então, isso auxilia muito a mediação, e aqui dentro da área da saúde, muitíssimo, o aspecto emocional da coisa, né, pessoal? O aspecto emocional. As pessoas estão ali, às vezes, lidando com a vida, e às vezes com a morte, né? Lidando com uma questão emocional de estar vendo um filho ali que está morrendo e precisando discutir uma questão financeira ou uma outra qualquer questão, discutir a terapêutica a ser aplicada, ou que não está concordando na maneira do procedimento, né, de determinado médico ou hospital. Então, são questões muito delicadas, especialmente essa questão emocional derruba as pessoas, elas adoecem também. Então, esse aqui é uma outra questão, a emocional, muito importante a se levar em conta, né? Para você optar pela mediação nessas questões de saúde. E também é muito importante, por último mesmo, que nós já estamos estourando o nosso tempo, é a possibilidade que a mediação tem desse envolvimento de múltiplas partes, dessas questões porque se você tem múltiplas partes, você tem questões multifacetárias também, muito complexas. E a mediação lida com maestria com isso. Muitas partes sentadas à mesa de negociação. Então, isso é muito possível. Você não vai falar com o papel, você vai falar com pessoas. Você vai colocar posições. Você vai deixar de ter aquelas posições, adquirir outras, vai se transformar, vai mudar o seu entendimento sobre aquela questão. Isso é que é importante. Nós vamos encerrar agora aqui essa parte da mediação propriamente dita, né, Afrânio, da área da saúde, tá, pessoal? Da área da saúde, nós estamos abertos a questões, a colocações de vocês. Vamos novamente para o Conversa na Varanda, mas antes disso, vou repetir os nossos acessos aqui para que vocês falem conosco, tá certo? Vamos lá, desde lá do começo. O Face da Sucedere é o @mediacão, arbitragem e práticas colaborativas. O site é o sucederemediacão.com.br. O Instagram, @sucederemediacão. E o YouTube, por onde vocês podem nos assistir, inclusive, Sucedere Mediação. E, finalmente, o WhatsApp, o 11 de prefixo, 99145-5258. 99145-5258. Agora, vamos ouvir aquela música muito gostosa do Conversar na Varanda, pessoal. Em homenagem a você, viu, Cíntia? A você e a Odara. As duas. Meus anjos. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, inclusive, à pauta da Cíntia da semana passada,
sobre o Outubro Rosa, né? Nós vamos colocar aqui algumas questões, como eu disse, me parece que já entrou alguma coisa aqui no ar, mas da onde surgiu, o porquê qual é o objetivo do Outubro Rosa? Ele é rosa, mas ele diz respeito não somente às mulheres, ele diz respeito aos homens também. E depois eu vou contar para vocês uma coisa muito interessante e muito gostosa de ouvir, que diz respeito a homens, mulheres e aos nossos animais de estimação, os cachorros, os cães e os gatos também. Mas isso aí fica assim, essa expectativa. Depois eu vou falar sobre isso. Então, o Outubro Rosa, ele vai trazer o quê? Para toda a sociedade. A importância da prevenção e depois diagnosticado e a prevenção e depois diagnosticada a doença, se acontecer, o quê? O tratamento. O tratamento, pessoal. Eu estou olhando bastante para a câmera aqui e às vezes eu dou uma rateada aqui, mas eu estou olhando para todos vocês. É muito emocionante isso, é uma coisa muito bonita e muito emocionante. Então essa importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do cólon do útero, né? É isso que a gente precisa, que nós vamos focar hoje, tá? Câncer do cólon do útero. Uma curiosidade agora que eu vou colocar para vocês é assim, em Campinas, aqui, nós somos ouvidos no Brasil inteiro e no exterior, tá bom? Olha que chique, e no exterior. Então, uma curiosidade, em Campinas, aqui região, Campinas e região, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, dá o quê? Uns 80 quilômetros, 90 quilômetros daqui de São Paulo, uma grande cidade, Campinas, e tem no seu entorno também outras cidades muito importantes. Até lá, eles estão fazendo esse outubro, que no Brasil, esse Outubro Rosa, no Brasil inteiro, e eles incluíram os cães, os animais de estimação, cães e gatos, eles foram incluídos na campanha. Olha que coisa sensacional, porque esses animaizinhos morrem muito de câncer de mama, né? Morrem muito de câncer de mama, e não só as cadelas, os cães também. De acordo, agora eu tenho um dado aqui interessante sobre isso, de acordo com os dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária, os tumores na mama, deixa eu ver aqui que tem os índices, peraí, que eu fiz uma pesquisa, né? Correspondem, os tumores na mama, correspondem a 52% dos casos de câncer em cadelas. Já nas gatas, é de 17%. Olha que interessante, né? Então, Campinas simplesmente está fazendo uma campanha de interesse público, com as clínicas, inclusive veterinárias e tudo, para cães e gatos também. Agora, pessoal, agora vamos falar do Brasil, né? Vamos falar do Brasil. No Brasil, a saúde pública, todo mundo sabe disso, e sente na pele, né? As pessoas, os mais necessitados, sentem na pele, na cabeça, né? No emocional e no corpo, o problema da saúde pública no Brasil, que vem se agravando ano a ano. As pessoas morrem à míngua nas filas, aguardando o atendimento. Isso todo mundo sabe, é muito veiculado pela mídia. Mas é assim, em alguns estados, claro, os menos favorecidos também, né? Essa questão, então, ela está sem controle, né? Vamos dizer assim. E, a depender, os exames, né? A agenda para exame, para diagnóstico, ela se arrasta para mais de ano, né? A pessoa não consegue fazer, não chega a conseguir, não consegue agendar o exame, aí depois de muita luta, às vezes de ano, né? Agenda o exame.
Aí demora também para fazer o exame, né? Às vezes mais de um ano, certo? Tem estados aqui no Brasil que faltam máquinas para fazer a mamografia. Não tem máquina para fazer a mamografia, né? E fica, aquilo se arrasta, passa de cidade em cidade, uma máquina só, duas máquinas, fica muito complicado. Então, depois tá bom. Então vamos lá, conseguimos a máquina, fizemos o exame. E aí, para sair o resultado do exame? Aí demora 40, 50, 60 dias para fazer o exame, né? Para fazer o exame não, agora para sair o laudo, né? O laudo do exame. Aí sai o laudo. E, por vezes, o laudo é positivo, não é? Para câncer de mama, tanto feminino como masculino. O laudo é positivo. E aí? Temos uma lei de 2012, que é a 12.732, não importa para vocês, mas é só para uma referência, essa lei de 12.732, de novembro de 2012. Muito bem. Essa lei, ela é conhecida como a lei dos 60. Sabe por quê? Porque essa lei determina que, feito o diagnóstico, tem 60 dias para começar, se positivo para câncer, neoplasia, né? Maligna, que é o câncer, sendo câncer de mama, certo? Tem 60 dias para iniciar o tratamento. Então vamos lá. A pergunta que se impõe é assim: será que isso acontece? Como que isso acontece no Brasil, né? Eu estou dizendo, para qualquer tipo de atendimento do SUS, tudo isso é muito demorado, muito demorado. Essa lei estabelece esse prazo. Aí eu tenho aqui uma pergunta da Soraya Ostes. A Soraya Ostes, que nos ouve, olha que maravilhoso, lá de Nova York, ela fez assim, que estamos aqui na Rádio Baruch, é bom que se diga, né? Se ouve lá de Nova York, porque nós estamos aqui, numa rádio online, a Rádio baruchfm.com, né? .com. Então, nós estamos falando dessa lei que foi apelidada da Lei dos 60. A primeira parte da pergunta da Soraya é a seguinte: se a lei é respeitada, e a outra, se nos 60 dias, olha que interessante a pergunta da Soraya, está incluso o diagnóstico ou é só o tratamento? Então, assim, eu meio que adiantei um pouco, né? Ali, falei en passant, não tinha visto toda a pergunta da Soraya. Primeiro, eu quero agradecer muito a pergunta, Soraya. Uma pergunta muito pertinente e inteligente, e oportuna, né? O prazo de 60 dias, ele é, como eu disse antes, para o início do tratamento. Então, tá, a pessoa passou por todo aquele desespero já, né, que é conseguir fazer o exame, tá tudo aquilo lá, e saiu o resultado. O laudo deu o câncer. Tem ali o câncer, né? Tem o câncer. Do laudo, já colocado no sistema eletrônico do SUS, desse laudo registrado, o SUS tem 60 dias para dar início ao tratamento, tá? A dar início ao tratamento. Ou seja, se a indicação é uma quimioterapia, em 60 dias no máximo. E se o caso é muito grave, o que tem que fazer? Tem que começar antes, inclusive, né? Tem que começar antes, não tem que esperar os 60 dias. Então, assim, se é uma quimioterapia, se é radioterapia, se a indicação é cirúrgica, isso tem que acontecer nesse prazo de 60 dias, tá? Dado o diagnóstico, através de um laudo. Então, são 60 dias. Essa lei, ela coloca
também que, no artigo 3º, ela coloca o seguinte: o descumprimento desta lei sujeitará os gestores, direta ou indiretamente. Os gestores são quem fazem a gestão, os gestores que fazem a gestão dos órgãos do SUS, dos hospitais, do SUS, que tem que promover, tem que fazer valer a lei, né? Então, esses gestores de forma direta, que forem gestores de forma direta ou indireta, serão responsabilizados e responsabilizados e serão apenados administrativamente. Muito bem. Então, eu fiz de início aquela ponderação no sentido de que, será que a lei está sendo cumprida? Ela é descumprida reiteradamente no Brasil inteiro. As mulheres e os homens que têm problemas também, com uma porcentagem muito menor, mas estão morrendo, porque a hora que chega para fazer o tratamento não dá mais tempo, já foi. Se é um câncer muito agressivo, ele não vai esperar, o câncer não espera, né? Não vai lá conversar e esperar. Então, assim, essa lei é uma lei, como que eu vou dizer para vocês? É uma lei muito fraca, né? É uma lei que foi feita para tirar do sufoco, talvez eu não sei, né, os bastidores de como surgiu essa lei aqui. Mas vocês sabem, tirar dos bastidores a pressão em cima de parlamentar, algum interesse que a gente desconhece, né, que nem queremos conhecer nessa altura do campeonato. Mas, assim, o que essa lei passa? Né, se vocês virem, ela tem 5 artigos, não significa que uma lei que tenha 5 artigos seja ruim, né? Mas essa lei, ela é uma norma quase em branco, né? O que é uma norma em branco? Esse artigo aqui, que acena com a possibilidade de apenar os responsáveis pelo atraso no atendimento. É assim, vocês sabem que o papel aceita tudo, né, pessoal? Você escreve lá, você vai escrevendo, escreve o que você quiser e o papel aceita, ele não protesta, nem nada. Mas essa lei é uma lei que realmente deixa muito a desejar. Ela é muito aberta, né? Eu quero que vocês me digam se vocês se conhece alguém ou se foi informado que algum gestor público aqui, ligado ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, ou toda essa engrenagem da saúde pública, foi responsabilizado, foi apenado, né? Está preso, aconteceu alguma coisa? Evidente que não, e os prazos são, como eu disse, sempre descumpridos, né? Nós estamos já chegando no final do Conversa na Varanda, nós temos aqui, eu vou fazer uma observação também assim, no Brasil, a lei, como eu disse, o papel aceita tudo. Então, o que acontece? Não adianta você fazer uma lei sem ter infraestrutura para isso. Se você não tem hospitais adequados, se você não consegue estancar a corrupção, que sangra a nossa saúde pública desde sempre, né? Se não se colocar para fora os gestores corruptos, se você não consegue, se nós não conseguimos, né, realmente responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, não adianta fazer lei. A lei pode ser boa, a lei pode ser ruim. O que é uma lei ruim? É uma lei assim, que não funciona, pessoal, que é descumprida, né? Que é descumprida. Então, não adianta você fazer leis que não são cumpridas. Nós temos pessoas que tem estados aí que ficam até 2 anos esperando o início do tratamento. E quando a pessoa é chamada, ela já se foi, né? Não aguentou. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu... o que precisa é colocar
na cadeia e recuperar todo o dinheiro que é apropriado indevidamente dos dinheiros destinados à saúde, né? São algumas perguntas, né? Esse tipo de corrupção, né? O que se faz com ela? São perguntas, todas essas colocações são perguntas que não têm respostas, infelizmente, não tem respostas, Neste Brasil tão carente de ética, né, e de vergonha, sem vergonha, né, não temos brio, né. Então é isso. Nós já disponibilizamos todos os contatos. Soraya, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, as suas questões. Se não, você fala comigo no Zap e eu respondo. Depois, no próximo programa, passo também para o público. Mas é assim, essa questão da saúde no Brasil, sim, brinca com toda a situação conflitiva também no meio da saúde, né? Os profissionais da saúde, as empresas de saúde, são lugares de conflito, de guerra, né? E que precisam ser pacificados. Pessoal, um abraço para vocês, muito obrigada pela audiência. Abraço a todos, até a semana próxima.